Adilis, bom dia. Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes. Adilis, hoje nós vamos falar sobre eficiência operacional. Isso. Quais são os aspectos fundamentais para a gente implantar? Aliás, isso muda muito a vida de todo mundo, né? Muda e é uma necessidade muito grande, né, Cláudia? Pensando atualmente no aumento dos custos, a forma como está, né, a economia. Você pensar na eficiência operacional, ela é um divisor de águas entre a segurança de que o negócio vai continuar sendo viável ou um momento em que, inclusive, ele se torna inviável, né? Então, quando a gente pensa em segurança, quando a gente pensa no aspecto de otimização, de eficiência operacional, a gente tem que pensar o que eu consigo fazer a mais com os mesmos recursos que eu tenho. O famoso fazer mais com menos, né? Certo. E essa é realmente uma necessidade. E um dos primeiros pontos que a gente precisa pensar é realmente o aspecto da estruturação dos processos. Precisa fazer uma revisitação, né? Os meus processos estão otimizados, eles estão funcionais? Realmente é essa a estrutura que eu preciso dentro da organização? Então, esse é um ponto importante. Um segundo aspecto é ter um olhar em relação à questão das perdas, redução de desperdício, seja ele de materiais, seja ele de recursos materiais, ou de tempo das pessoas. Porque a gente sabe que hoje, inclusive com o uso do WhatsApp, muito celular, as pessoas tendem a ficar muito tempo desfocadas da atividade, né? E a eficiência operacional, ela passa também pela gestão de tempo que as pessoas utilizam, pelo planejamento que elas têm, por uma postura proativa ou não na execução das tarefas que elas vão realmente ali executar. Então, entra também esse aspecto, mas isso só vai funcionar se a empresa estiver estabelecendo uma cultura de melhoria contínua, onde todos os colaboradores compreendem que melhorar continuamente precisa ser um hábito, precisa ser uma cultura tão natural que não vira um evento, né? Todos têm um olhar de dono observando realmente o que pode ser melhorado, né? Certo. E aí a gente consegue ter um nível de assertividade realmente muito maior. Um outro... Pode falar. É isso que eu ia falar agora. Você vai falar sobre uma política de feedback. Isso. 360 graus, o que é isso? Na realidade, o que acontece? Muitas vezes, dentro da empresa, o grande causador das dificuldades é o próprio dono do negócio. Sim. E aí, por uma questão de hierarquia, muitas vezes as pessoas não se sentem à vontade para falar que o desperdício, seja de tempo ou de recurso, está na forma como está sendo feita a gestão, a forma como está sendo a execução, muitas vezes, dessa diretoria. E aí, quem que tem coragem de chegar e falar isso para o dono? Então, quando a gente fala da possibilidade de um feedback 360 graus, é o dono também se colocar na cadeira de aprendiz e de disponível para passar por um processo de mudança ou de escutar como que ele está sendo visto ou como que o seu modelo de gestão está impactando na operação. Porque muitas vezes o problema começa realmente de cima para baixo. E a tendência, qualquer ser humano, é olhar assim, não, o problema é sempre o outro. E a cultura de eficiência, realmente, ela passa pelo gestão 360 graus. Se não tiver um olhar 360 graus, não vai funcionar. Porque, às vezes, um ponto está causando um problema, mas a consequência aparece numa outra área de gestão, né? Então, precisa ter esse olhar realmente 360. Adilis, isso não é uma mudança de um dia para o outro. Não. Na realidade, isso depende muito de uma cultura que está aberta para mudanças e para inovação. E uma tomada de decisão, Cláudia, consciente de quem está na gestão. De realmente, olha, nós precisamos e queremos melhorar nossa eficiência operacional. E o que a gente precisa olhar? O que precisa ser visto para que a gente consiga realmente fazer uma entrega de excelência com os mesmos recursos que a gente tem? E aí é abrir um espaço de fala para todos, onde cada um na sua área, na sua perspectiva, e eu falo assim, desde a diretoria à pessoa que faz a limpeza, parar e olhar dentro do seu próprio setor, da sua própria execução, o que pode ser melhorado, o que pode ser feito, o que pode ser otimizado. Então, isso se transforma em um movimento positivo dentro da empresa. Não pode ser numa cultura negativa e de caça às bruxas, porque daí não vai funcionar, porque daí é achar os culpados. E daí, rapidamente, as pessoas vão parar com esse processo, porque vai gerar um desgaste muito grande. Mas se a pessoa que está fazendo a gestão tiver a maturidade e a habilidade de conduzir isso num circuito positivo, estimulando realmente o desenvolvimento, e muitas vezes com aquele resultado financeiro que otimiza, também dá um incentivo a mais para o colaborador, faz uma festa, faz um churrasco, faz alguma coisa, isso também já traz uma conotação de time mesmo, né? De pertencimento. E aí aumenta a probabilidade também de engajamento, porque se houver uma otimização do processo,
além da perenidade do negócio, que é fundamental para manter o emprego de todos, ainda existe a possibilidade de um ganho variável, ou de um reconhecimento, ou de qualquer tipo aí de movimento social que pode ser feito para favorecer o colaborador. Tem que ter uma flexibilidade também. Tem que ter flexibilidade, porque a cultura interna que ela é muito rígida, a gente sempre funcionou assim, aqui a gente sempre fez assim. Sempre esse é o chavão clássico. Chavão, exatamente. Da cultura. Mas sempre foi assim. E sempre, Desde vai não sei mudar? quando era assim. Porque mexer em time que tá ganhando não se mexe, fala assim, né? E aí, se a gente para perceber o movimento que está acontecendo no mundo, a transformação que está acontecendo no mundo, a gente se dá conta de que as empresas que não inovam, as empresas que não se atualizam, não é que elas param no tempo, elas retrocedem. Porque a concorrência está vindo e está seguindo adiante. Então, ela não está só paralisada, ela está perdendo o mercado para quem está chegando com um novo olhar e querendo realmente gerar resultado. Adilis, muito obrigada. Valeu, sucesso a todos. Até a próxima coluna Gestão na CBN. 11h20. E ficou alguma dúvida? Quer que a Adilis fale aí sobre algum assunto? É só você participar conosco, mandando a sua dúvida, a sua pergunta por meio do nosso WhatsApp. E o nosso número é o 3032 1500.